Boa noite, bem-vindos. Mais uma noite de segunda-feira na minha casa, no meu espacinho homework. Estou aqui para encontrar vocês para os nossos papos de segundas-feiras. São papo de segunda. E hoje nós vamos falar dos relacionamentos tóxicos. Nós comentamos a respeito da possibilidade, o pessoal pediu, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no computador. Enquanto isso, como é que tá a questão do áudio? Enquanto o pessoal vai chegando pro nosso papo dessa segunda-feira. Vou conferindo aqui como é que tá o áudio do nosso encontro. Boa noite para quem tá chegando. Dá uma olhadinha aqui. Tá funcionando? Tá ouvindo? Vamos compartilhar pro pessoal lá na minha timeline. Para que hoje possamos falar dos relacionamentos tóxicos. E então, boa noite, Lidroneta, tudo bem? Hoje a gente vai falar desses relacionamentos tóxicos e para começar, acho bem importante a gente deixar claro que esse não é só o relacionamento afetivo. A gente não vai falar só do relacionamento homem e mulher. Existem vários tipos de relacionamentos tóxicos. Para começar, vou deixar assim um tempinho, vou dar um recadinho básico. Pessoal, eu tô realmente postando menos coisas a respeito de trabalho na minha timeline, lá no meu perfil. Quero centrar muito mais na página, por onde nós estamos fazendo a live toda segunda-feira. Em breve vai estar de cara nova, reativado o canal no YouTube. Então, já vou deixar depois ali nos comentários o endereço para vocês fazerem a inscrição. Vocês ainda vão estar visualizando a versão antiga, né? Que vai ficar antiga do nosso canal, porque em breve nós vamos começar também as entrevistas da Conversa Holística e nós mudamos a data também do lançamento da edição da revista digital. Amanhã ela tá chegando para vocês por e-mail, já vai estar nas redes sociais. Voltando, boa noite, Flávia. Olha como é bom, é tão gostoso quando o pessoal da família também tá junto, participa, é uma alegria imensa. Gratidão, minha irmã, que tá aí, para quem não conhece, ó, a Flávia Soares, minha irmã mais nova, que nós não temos um relacionamento tóxico, mas existem relacionamentos tóxicos entre irmãos também. Os relacionamentos tóxicos não é só entre o casal, independente de ser um casal heterossexual ou não. Os relacionamentos, eles podem ser tóxicos, serem nocivos entre familiares, irmãos, pais, avós, tios. Eu estava esquecendo de botar meu óculos, a gente sabe que de longe eu não enxergo nada. Vamos lá. Eles podem ser nocivos entre os amigos. As amizades também podem nos sugar muito. E existem também relacionamentos tóxicos, aqui, com o terapeuta. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, enfim. Vamos começar então pelo mais comum. Aquelas relações, as relações afetivas, onde existe uma certa possessividade, o controle, as eternas provas de amor,
os ciúmes, tudo que é em excesso, eu volto, né? Volta e meia eu falo isso pra vocês, tudo que é em excesso faz mal. Lógico que é bom quando a pessoa que a gente ama, que tá ali, demonstra aquele ciúminho, né? Por conta daquela olhada que a gente ganhou no passeio do shopping, enfim. Mas não pode passar de um comentário, de um leve mal-estar. A partir do momento que isso começa a intervir em aonde você vai, com quem vai, que horas volta, a roupa que você vai usar, se tá maquiada, se não tá, se usou perfume, se não usou, o relacionamento já começa a se tornar abusivo, já começa a se tornar tóxico. Dentro do tema de obsessores, nós chamamos de pseudo-obsessão. Tá? Todo relacionamento tóxico é um tipo de obsessão, só que é de um obsessor encarnado. E esse obsessor, ele pode não ser só o nosso parceiro ou nossa parceira de relacionamento afetivo. Pode ser também o nosso chefe, que faz aquele assédio moral, aquela pressão psicológica, tá? Que é extremamente desagradável. Quem é que gosta de trabalhar sempre achando que no mês seguinte ou no ano seguinte corre o risco de ser demitido? Ah, olha, fulano, se não cumprir meta, não sei se tu vai ter emprego ano que vem. Olha, se não entregar o relatório em tal dia, aquele bônus, aquela folga pode não rolar. Gente, isso é chantagem. Isso é muito nocivo. A pessoa passa o tempo inteiro sob pressão. Já há uma pressão no dia a dia para que hoje em dia os profissionais sejam mais qualificados, proativos, façam o seu nome no mercado de trabalho, na sua empresa, né? Enfim, ficar sofrendo esse tipo de pressão abusiva é considerado assédio moral. Pode processar, inclusive, a lei nos ampara em vários tipos de relacionamentos tóxicos. Então, se você tem uma relação assim no seu trabalho, às vezes nem precisa ser o chefe. Aquele colega que está sempre enrolando, empurrando os afazeres dele com a barriga, e aí vê, coitadinho de mim, não posso perder esse emprego, mas olha só, eu não consegui terminar, tu bem que podia fazer para mim, porque afinal de contas tu é meu amigo, né? E aí vai te sobrecarregando de tarefas, de afazeres, gerando mais estresse, tirando até um tempo seu com a família, um tempo seu de lazer, de bem-estar. Esse colega também é um tipo de obsessor, também está trazendo um relacionamento tóxico para você. Tá? Aquele amigo, aquela amiga da inveja boa. Gente, pelo amor de Deus, inveja boa não existe. Inveja é inveja. E toda inveja é ruim. Então, aquela pessoa que diz assim: ai, que inveja boa, que bom que tu conseguiu aquela promoção. Fulana trocou de carro, comprou aquele vestido maravilhoso. Ah, isso não existe inveja boa. Essa pessoa não tá torcendo por você. Ela é um relacionamento tóxico. Ela é uma pessoa que está negativando a sua energia, que está trazendo problemas para você. Aquela amiga que chega e diz: que brinco lindo, mas eu acho que se ele fosse um pouquinho mais curto ia ficar melhor. Nem sempre, gente. Isso é realmente uma dica de moda. Um apoio construtivo para que você esteja com um look melhor. Uma forma de detectar isso é quando há uma frequência contínua. Não existe nada, nenhum elogio que venha sem um porém, sem um mas, né? Sem um detalhezinho que mostra que não tá bom. Nunca tá bom, nunca tá 100% bom. Tá? Aquelas suas pequenas conquistas que o pai, a mãe, os irmãos,
o marido ou a esposa vem como muito insignificantes, mas que para você é imensa. E isso vai minando. Você vai lá e faz um curso online. Cerrou o curso com A. Altos louvores. Não, quando for um curso presencial, aí a gente comemora, né? Aí vem o curso, você vai lá e faz o curso presencial. Não, esse aqui vai ser mais importante, realmente o fulano tem razão. Você vai lá e perde horas, dias, é transporte, é alimentação. Se formou no curso, mas é só um curso. Quando for, né, um tecnólogo, porque é só um curso técnico, aí a gente comemora. Aí vai ser realmente significante. Aí então você vai lá e não, agora eu vou fazer o tecnólogo. Esse sim vai fazer diferença na minha carreira. Não comemora de novo, porque afinal de contas não foi uma graduação. Aí não comemora a graduação porque não é um pós, porque não é um mestrado, porque não é um doutorado. Gente, isso é um bom relacionamento? É bom ter uma pessoa que está sempre te menosprezando, te tornando insignificante as tuas conquistas? Não, isso também é um relacionamento tóxico. Boa noite, Leandro. Bem-vindo. Isso pode acontecer, como eu falei para vocês, na família, entre os amigos, no trabalho. E lembra que eu falei com um terapeuta também? É um relacionamento tóxico quando o nosso médico, nosso terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ele nos torna dependentes dele. Aquela terapia que, com o passar do tempo, ao invés de diminuírem as sessões, elas começam a aumentar. Aí o terapeuta diz, não, teu problema não está melhorando, você vem só uma vez por semana. Tem que vir 3 vezes na semana. Gente, faz 10 anos que eu estou me tratando com a mesma terapeuta e agora eu preciso ir 3 vezes na semana. Alguma coisa aí não está fechando. Aquele terapeuta, aquele psicólogo, aquele psiquiatra, que ele expressa a opinião própria, que ele nem te ouviu ainda e já está te julgando, te dando a receita do bolo para todos os teus problemas. E aí, ao invés dele te ajudar, ele faz com que tu sinta culpa, que tu te sinta inferior. Puxa vida, eu tô errado, eu sou um monstro. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de relacionamentos tóxicos e alguns bem recentes, tá? A esse nível de terapias, eu tive na semana passada, conheci 2 situações. Primeiro, uma moça que ela foi procurar uma terapeuta porque ela queria rever o casamento dela, que já é um relacionamento tóxico, que é um tipo que nós já vamos falar. E aí a terapeuta fala assim, não, mas se tu largar o teu marido, ele só vai piorar. E ele é teu karma, tu é obrigado a aguentar. Tu tem que ficar com ele pro resto da vida. Tá? Isso aí tu precisa aturar porque é alguma coisa que tu tá pagando de outra vida. O que acontece com essa pessoa, gente? Ela continua presa numa situação que só faz mal a ela, já pelo medo do mal maior que pode vir a acontecer na próxima encarnação ainda, né? Nem nessa. Ou então do tamanho da maldade que ela fez na encarnação passada e por isso ela é obrigada a aturar um marido que ele pode ser moralmente ou fisicamente agressivo. Esse terapeuta é um terapeuta de relacionamento tóxico. Uma outra situação também, a nível de terapia. Tá? Também atendi uma moça que ela procurou uma terapeuta, ela também não é daqui, ela procurou uma terapia online, também de fora, e ela fez meia consulta. Tá? Por quê? Ela mal começou a explicar a situação dela, ela fez aquela explanação básica, né, que a gente não chega, é que chega no terapeuta já despejando todos os seus problemas, né? Pode até contar a sua vida toda, mas não dá tempo de, em uma sessão, contar tudo nos mínimos detalhes. Então, normalmente a gente chega na primeira consulta e vai falar
daquilo que é pontual, que está nos incomodando, né, naquele momento. E aí, quando ela expôs isso, o problema dela, um problema de relacionamento tóxico com o filho, o que ela ouviu? Que a culpa era dela. Ela que precisava mudar, que tudo na vida dela, ela era a única culpada. Mais uma terapeuta tóxica. Gente, em primeiro lugar, tá? Culpa não existe. Existe responsabilidade. Sim, somos 100% responsáveis por nós e por tudo à nossa volta. Mas, devido à responsabilidade que temos, não somos obrigados a aturar determinadas situações que só vão nos fazer mal. Porque o meu direito de escolha, ele é tal qual o direito de escolha do outro. Eu não posso querer mudar as atitudes do outro, principalmente num relacionamento. Seja mãe e filho, pai e filho, namorado, namorada. Eu não posso. Eu posso fazer a minha parte para melhorar um relacionamento até ali. É 50% responsabilidade de cada um. Então, não adianta fazer todo o esforço do mundo enquanto o outro tá lá no alto do seu pedestal, ele sabe tudo, ele que tá certo, isso e aquilo, e vai só minando a outra pessoa, vai gerando cada dia mais uma relação de conflito, de atrito, desavença, agressões psicológicas, agressões verbais e muitas vezes as agressões físicas. Os relacionamentos tóxicos, eles também podem ser, né, por tóxico, digamos assim, por vícios. Todo tipo de vício vai minar um relacionamento, vai estragar a harmonia de uma família. Seja o vício num jogo, seja o vício em alguma droga lícita ou ilícita, vai ser bem difícil, sim, para o familiar, para o parente, aquela necessidade que a gente tem de ajudar, mas a gente precisa entender que, às vezes, precisamos nos afastar de certas pessoas para poder ajudá-las de uma forma melhor. Porque se você está no meio de um relacionamento tóxico, a outra pessoa necessita de você de alguma forma, nem que seja um apoio moral, tá? Muitas vezes, até mesmo dentro de um casamento, se continuar dentro daquele casamento, não vai ajudar em nada nenhuma das partes. Você precisa estar bem, você precisa estar feliz, estar equilibrada para poder ajudar o outro, seja num apoio moral, seja num apoio financeiro, seja até mesmo para ajudar num problema de saúde, numa questão física. Se você não estiver bem, consegue ajudar o outro. Nós não vamos estar sempre 100% bem, prontos para sermos auxiliares, mas temos que ter o mínimo de paz e de tranquilidade. E nenhum relacionamento nocivo, nenhum relacionamento tóxico permite que a gente tenha paz e tranquilidade. Falando nas questões de agressão, principalmente, sejam verbais ou físicas, a gente hoje está muito em alta, se fala muito no feminicídio, ele é muito grande, tá? Aqui no Sul, então, nós temos uma taxa bem elevada, é uma realidade triste que nós vivemos, faz parte do grande índice desses relacionamentos tóxicos, por conta de ciúme, de possessividade, sabe? De ser aquela pessoa déspota que está ali dentro daquela família. E é muito pior ainda nesse relacionamento a omissão. Também é um relacionamento tóxico a família que se omite, que não dá apoio, ou ela não faz nada, tá lá apanhando do marido, ou ele tá sempre humilhando ela na frente de todo mundo e ela continua com ele porque quer. Gente, nem sempre é porque a pessoa quer. Às vezes ela se sente sozinha, desamparada, sem nenhum apoio. Muitas vezes não sabe o que fazer com os filhos, para onde ir, para onde não ir. Tá? Se vai ter alguém que acolha ou não.
Existe muito ainda, por incrível que pareça, nos dias de hoje, existe sim dentro das famílias mais tradicionais, se cria um certo preconceito velado na questão da mulher separada. Ah, olha só, fulana é a primeira da família a se separar, nunca ninguém tinha se divorciado. Ah, mas olha só, já que escolheu aquele marido, tem que ficar com ele pro resto da vida. E às vezes, nesses pequenos comentários, o resto da vida daquela mulher se torna muito menor do que o que deveria ser, do que o que estava previsto para ser. Então, quando a gente percebe um relacionamento tóxico, ao invés de nós irmos lá e julgar e dizer e apontar, mas a culpa é tua, tu que escolheu, foi tu que fez assim, porque tu agiu errado antes. Chega lá e diz, minha amiga, meu amigo, pessoa, tá difícil, tá precisando de alguma coisa? Conta comigo, nem que seja para desabafar. Vou te ajudar a procurar um auxílio profissional, né? Alguém que possa te dar um amparo, te dar uma orientação. Ah, boa noite, Leti, Marisa, tudo bem? Michele. Outra questão, gente. Existe também o inverso, tá? Nós não temos tantos relatos, a gente não vê tanto, mas existe também o contrário. Existe aquele homem, né, que sofre agressão até física da namorada, da esposa. Tá? Então, nós precisamos parar com os preconceitos, porque isso torna o relacionamento social tóxico. O preconceito, o julgamento e olharmos mais para as pessoas com mais amor, com mais respeito, tá? E com mais empatia, com compaixão, porque é muito fácil apontar e julgar. Difícil é estar ali na pele do outro. Então, vocês viram como um relacionamento tóxico, ele não é só dentro de um casamento, só dentro de um namoro, não é só a mulher que sofre, né? A coisa ele é muito complicada. É muito difícil a pessoa sofrer, ficar vivendo qualquer tipo de agressão, seja ela psicológica, seja ela física, é absurdo. Só que, infelizmente, a pessoa se sente acuada, aí vem alguém que aí a coloca numa posição de se sentir culpada. É verdade, Michelle, as pessoas romantizam muito os relacionamentos tóxicos, principalmente os afetivos, né? Aquela coisa dele, sente ciúme de mim porque ele me ama. Não quer que eu use aquele vestido curto ou aquela blusa degotada porque ele me ama. Ele me xingou, me deu aquele puxão porque me ama. Ela me proibiu de jogar futebol com os meus amigos porque ela me ama. Gente, isso não é amor. Isso é possessão. Isto é um obsessor encarnado. Ah, não vamos ficar utilizando desculpas, bengalas, para ficar preso num relacionamento tóxico, num relacionamento doentio, seja lá a forma que for, sabe? Aquela história, não, o meu pai diz que beleza e inteligência não combinam, ele tem razão, mulher tem que ser dona de casa, mas tu vê, ele só pensa assim porque ele é o provedor da família, ele sempre cuidou da família. Não, gente, ele não estava cuidando da família, ele estava controlando a família. Ah, ele estava querendo tomar conta. E isso pode ser o pai, como pode ser a mãe, como pode ser uma avó, um avô. Quem nos tira a nossa liberdade, o nosso direito de escolha, não o faz por amor. E, gente, é diferente de eu ir lá e proibir meu filho de 14, 15 anos de passar a noite numa rave. Isso é uma outra situação. Eu
proibir o meu filho ou a minha filha de 5, 6 anos de idade de correr na beira da calçada de uma rua movimentada, isso é amor, porque eu tô sendo cuidadosa, tô cuidando da pessoa. Agora, a partir do momento que eu interfiro nas decisões de uma pessoa adulta, na paz dela de espírito, influencio ela moralmente de forma que ela se sinta diminuída, é nocivo, é tóxico. Se acredita, agressão física, nem vamos comentar muito, né? Porque isso aí já, passou limite. É inaceitável, é inadmissível. Tá? Tanto do lado do homem para com a mulher, quanto vice-versa. Tá? Então, e as pessoas assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Tá lá o pessoal se matando, aí tu tá lá no teu apartamento, aumenta o volume da televisão para não escutar a briga do outro. Aí no outro dia vem a notícia no jornal ou no grupo de WhatsApp do condomínio. Olha só, a Mariazinha, o marido matou ela. Ai, coitada. Coitada? Por que você não fez nada antes? Qual é o teu papel na sociedade? Como vizinho também era um relacionamento tóxico. Porque, mas ela não me pediu ajuda, não me pediu nada. Mas, gente, garanto que se fosse ao contrário, você ia ficar puto da cara porque ninguém te ajudou. Então, a mesma coisa a gente faz também quando a gente está percebendo que o nosso colega está ali vivendo uma relação tóxica com outro colega de trabalho, com o chefe, na escola, na faculdade, com o professor. Qualquer tipo de assédio físico, sexual, moral, é tóxico, gente, é nocivo. E isso tudo leva à questão que nós falamos numa outra segunda-feira, que é a respeito da depressão. E aí, se a pessoa não morre porque o outro a matou lá, foi lá, fisicamente pegou, esganou, sei lá, enfim, de que forma o fez, a pessoa morre lentamente no dia a dia de tristeza, até que ela morre para a vida, estando de olhos abertos e convivendo. E aí a gente começa a conviver com os zumbis, né? Ou então, naqueles casos de depressão, como falei na outra segunda-feira, leva a pessoa a cometer o suicídio. Gente, porque o Brasil é porque tá perdido, vamos embora. Não, isso acontece no mundo inteiro. Nós temos que estar atentos para todo tipo de relacionamento tóxico. Isso mesmo, Shelly. Que a pessoa que vale a pena a gente mudar e que a gente pode mudar é a gente mesmo. Não existe isso que eu vou mudar o comportamento do meu marido, do meu namorado, do meu filho, do meu pai. Não. O que muda é o meu comportamento, a minha forma de ver, a minha forma de agir, e como consequência disso, eles acabam mudando. Ou se mudando, né? Que aí também você vai lá, pede o divórcio, pede a alforria, pede a independência do pai e da mãe, vai morar sozinho, vai dividir casa, apartamento, enfim, com um amigo, com uma amiga. Mas, gente, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões de relacionamento. Outra forma de relacionamento tóxico que eu já vi várias vezes, eu atendi já muito isso também, é aquele relacionamento em que a namorada ou o namorado, o marido ou a esposa afasta a pessoa da família. Começa a colocar contra a mãe, contra o pai, contra o irmão, contra o tio. E aí aquela pessoa que está ali cega pelo aquele amor maravilhoso, olha só, ela só quer meu bem, né? Ela tem razão. Minha mãe é muito chata, minha mãe se mete em tudo na minha vida. Minha mãe quer me controlar o tempo todo. Eu tenho mesmo que me afastar dela. Não, gente, peraí, né? O cara tá com quase 30 anos, digamos assim, mora na casa dos pais ainda.
pai e a mãe não têm o direito de saber que horas volta, né? Porque assim, ficou de voltar às 3 da manhã. São 10 da manhã, o cara não voltou ainda, eu vou começar a procurar, né? Vai saber o que aconteceu no mundo que nós vivemos hoje de violência? Existe a questão de bom senso que está faltando e está minando todos os relacionamentos. Então, comece a observar dentro da família, dentro dos amigos, os tipos de comentários, vamos cuidar para não virar paranoia também, o comportamento, até onde eu tenho liberdade realmente de me expressar com a minha família, com o meu namorado, com a minha namorada, o meu marido, a minha esposa, de poder fazer algo para mim, algo que eu goste, sem ter que estar dando um monte de satisfação. Uma coisa é você avisar, comunicar, outra coisa é dar satisfação, que, do porquê, do não sei o que. Se eu posso ou não usar a roupa que eu quero e consigo convencer o meu marido lá de que não, que ninguém vai se meter comigo por causa do vestidinho curto, que não precisa ficar com ciúmes, porque eu amo. E que isso que ele está fazendo de mandar na minha roupa, isso não é amor, é controle. Aí observe como que essa pessoa vai reagir. Sim, é verdade. Amor não é suportar tudo, Michele. Amor é, em primeiro lugar, que amor só existe, principalmente quando não é, lógico, mãe e filho, pai e filho, né? Nasceu da gente. Antes de ter amor, precisa existir respeito, precisa existir admiração e precisa existir consideração, e a amizade pelo outro. Sem isso, não existe amor. Não tem como você amar uma pessoa que você não admira. Não tem como amar alguém que você menospreza. Isso não é amor. E o primeiro amor que a gente tem que ter é o amor próprio, ou o auto-amor. A gente precisa se amar, para depois ter a capacidade de amar alguém e também de ser amado. Ok? Vamos prestar atenção às nossas amizades, aos nossos círculos profissionais também. Nem sempre a gente precisa cortar relações, nesses casos, para poder ter uma vida mais saudável, principalmente psicologicamente, né? Às vezes a gente só precisa se afastar um pouquinho, dar uma desculpa, a gente muda o nosso padrão, quando a gente muda o nosso comportamento, automaticamente essas pessoas tóxicas também vão se afastando. Só que, como eu costumo dizer, nas minhas palestras, nos meus cursos, principalmente que são relacionados à espiritualidade, o pior obsessor que tem é o encarnado. E é o tipo de desobsessão mais difícil de fazer, porque a gente precisa levar o obsidiado à consciência de que ele tem que se libertar daquele obsessor. E fazer com que a pessoa tenha consciência de se libertar de um relacionamento tóxico não é chegar lá e dizer: Joãozinho, essa mulher não presta pra ti. Não, é fazer a pessoa pensar: fulano, você acha que é legal isso que ela fala, tal, assim? Pô, minha amiga, tu acha que tá legal o jeito que tu tá levando a vida? Sua vida de casada, tu realmente tá feliz com ela? Tu consegue ter uma comunicação, conversar? A gente precisa questionar a pessoa, fazer com que aquilo aflore dentro dela. Não basta a gente dar a receita do bolo. E espero que mais uma vez eu possa ter colaborado com que vocês consigam identificar os relacionamentos tóxicos que possam existir na vida de vocês, que possa estar existindo nas pessoas, na vida das pessoas próximas de vocês, e que vocês consigam ter essa consciência, ajudar outras pessoas a ter a luz dessa consciência, procurar ajuda ou de alguma forma se libertar desse tipo de relacionamento, seja ele qual for,
ninguém merece viver num estresse constante, numa pressão psicológica, sob um assédio moral. Agressão física, então, nem pensar, tá? Isso nem se fala. Alguém talvez vai pensar, bah, e se o cara for chegado lá nos 50 tons de cinza, bom, aí é uma outra situação, tá? Então, mas aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de agressão física, principalmente hoje em dia, gente, tá absurdo, tá? O nível de agressão física contra as mulheres, a gente deve observar muito isso. Exatamente, isso aí. Quando a pessoa não tem a sua vida tirada pelo agressor, pelo seu opressor, pelo seu obsessor, né? Às vezes ela só vê essa saída. A única forma de sair disso é morrendo. E existem várias formas de cometer um suicídio, né, gente? É quando a gente deixa de tratar uma doença, é quando a gente começa a usar qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, qualquer coisa que nos faça mal, tá? Conviver ao lado de uma pessoa, conviver dentro de um relacionamento tóxico também é uma forma de suicídio. Você está se matando aos poucos, deixando de viver. E, gente, falando em relacionamento tóxico, falando principalmente na questão de feminicídio, eu quero aproveitar e voltar num assunto que nós conversamos muito no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, num evento que a gente teve no Espaço Totti, que é assim. O machismo ainda é muito grande, sim, só que nós temos que observar que também nós mulheres temos responsabilidade sobre isso. Vamos cuidar se não estamos criando filhos machistas, né? Já desde pequenininho, quando a gente chega pro filhinho tá na escolinha e pergunta, ai, quantas namoradinhas tu tem, meu filho? E pra filha a gente diz, vai namorar é o meu chinelo. Aí a gente já tá criando um filho machista, uma filha que vai ser submissa e que sabe lá Deus o que pode acontecer no futuro. Outra coisa, tá? Vamos observar. E, gente, as coisas só vão mudar quando a gente mudar. O mundo não muda porque alguém implementou uma lei, porque o Papa falou, porque o Dalai Lama disse. Não, nós temos que mudar na nossa forma de ver as coisas. É impressionante o que se escuta, tá? De outras mulheres dizendo que a fulana foi estuprada porque olha lá o tamanho do shortinho que ela usava. Tava pedindo, né? Eu não conheço ninguém até hoje que tenha me dito que saiu com a plaquinha quero ser estuprada, tirando as ações sociais que houveram, tá? Então, assim, se existe alguma responsabilidade da mulher em relação à agressão, feminicídio que existe hoje, é lá atrás. Talvez como mãe, de estar num relacionamento tóxico com um marido machista e ter permitido ou ter colaborado para criar um filho machista que chegasse a esse ponto. Do contrário, não existe isso de que ela apanha porque quer, porque gosta, foi estuprada, foi violentada porque estava se oferecendo. Não dá. Sim, Aleide, os espíritos obsessores podem interferir num relacionamento. Só que todo tipo de obsessão espiritual, ela é sintonia, ela é uma parceria. Aquele obsessor só entra na tua frequência se a tua frequência estiver igualada à dele. Como eu digo, não dá para sintonizar AM e FM. Se a pessoa já tem uma tendência à agressividade ou à submissão, ela vai dar chance, sim, de se conectar a um obsessor espiritual que vai potencializar isso tudo e piorar a situação, tá? Então, por isso que é bom a gente analisar de todas as formas e procurar ajuda dentro de tudo aquilo que nos for possível. A ajuda psicológica, ajuda espiritual,
E, se for o caso, a ajuda jurídica também. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês aqui nessa segunda-feira. Mandem lá sugestões para o nosso papo da segunda que vem, que nós podemos mais falar, o que vocês querem que eu traga de tema para vocês. Tipos de obsessão também pode ser uma sugestão, né? Como a gente pode lidar, como essa parte espiritual também pode influenciar na nossa vida. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, se alguém quiser trocar uma ideia a respeito do nosso tema de hoje, é só me chamar em box, manda lá a mensagem, assim que eu puder eu respondo. Bom, gratidão, grande beijo, namastê.